que vem atingir até mesmo os órgãos internos. Além da ancianíase, ele poderá também ser um deficiente mental, pelo prejuízo causado ao complexo cerebral. Os amigos me abraçam e nos despedimos. Lanço um último olhar para o torrão. Oro baixinho. Que Jesus lhe conceda a paz de um recomeço equilibrado, no inferno de solidão e amarguras que deverá enfrentar. 9. Suicídio por enforcamento. Tenho conversado com dezenas de irmãos que utilizaram o método do enforcamento como tentativa de fuga da vida. Nas reuniões mediúnicas, causam imensa sufocação nos médiuns que os acolhem, no que se esforçam para afrouxar o laço que os asfixiam. Apresentam seus videntes com manchas violáceas ao pescoço, portando laço sufocante, trajes rotos, onde bem se caracteriza a alienação mental de que são objeto, pois que observam a própria cena do suicídio, quais se fossem espectadores de um filme colorido em constante exibição a lhes retratarem a desgraça. E quando por sugestão ou indução, auxiliados por passes magnéticos e preces em vibração amorosa, lhes afrouxam os laços, é que se ouvem sons roucos, desesperados, no que são postos a dormir em o agitado sono do remorso e do arrependimento. A presença de um suicida em uma reunião mediúnica é breve e sofrida. Quando a dor que lhe porta é lancinante, vem protegido por uma redoma para não disseminar mal-estar a quem dele se aproxime. É levado a hospitais, centros de modelagem e educação mental, a ouvir dezenas de palestras sobre o suicídio e a valorização da vida, a rever sua vida e seus atos, ao exercício contínuo do fortalecimento da fé na tentativa de busca da paz de consciência através do trabalho e do estudo de si mesmo. Entretanto, ele lesou seu perispírito. As consequências surgirão invariavelmente no futuro corpo carnal, sob a forma de gibosidade acentuada, artrose cervical, ou uma doença relacionada aos órgãos lesados. Anomalias respiratórias ou vocais serão registradas, caso haja comprometimento da glote e da laringe. Todavia, legiões de espíritos benfeitores se dedicam a aliviar os sofrimentos desses depressivos companheiros. Aqueles que já foram suicidas e que se elevaram a planos mais altos, fazem questão de se engajarem em tarefas salvacionistas a esse gênero de loucura que é o suicídio. Para ilustrar nosso estudo, os companheiros espirituais nos trouxeram Hiládio, ex-suicida, e agora trabalhador no plano espiritual junto àqueles, que como ele, sofreram a lâmina aguda da dor inconsolável de se sentir fugitivo da vida. Eis o emocionante relato do nosso amigo. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a paz. Fico muito grato em estar aqui, junto a este grupo de estudos, para dar o meu testemunho, o meu depoimento, como ilustração para este livro que já é tão comentado aqui pelos espíritos amigos. Ainda apresento leve falta de ar, mas posso perfeitamente narrar o meu drama, sem causar maiores danos à minha constituição perispiritual. Eu me chamo Hiládio. Estou aqui há meio século. Quando em vida no corpo físico, tinha uma arte. Era pintor. Ainda o sou. Trago na minha memória as telas, nas quais eu lançava toda a emoção que abrigava em minha alma de rejeitado. Há muitos anos atrás eu perdi a pessoa que mais amava e não suportei a separação. Achei que nunca mais iria encontrar alguém que me completasse, e deixei a depressão, monstro devorador, se apoderar de mim, perdendo o ânimo para o trabalho, os amigos, a vida. Certo dia, quando me encontrava com pneumonia, foi-se acercando de mim a infeliz ideia de fugir daquele sofrimento que me dominava. Perguntei a mim mesmo, por que não acabar com tudo isso agora? Primeiro desenhei e pintei. Pintei aquele rosto que eu amava tanto. Mas, na tela, eu coloquei uma mancha escura no pescoço, dando a impressão que era um colar, mas aquilo retratava o que eu estava pensando. Comprei a corda, aprendi a um dos caibros e lá tirei a minha vida. Acordei com o corpo podre. Gritava desesperado porque me faltava o ar. Aquela cena macabra.
Eu estava de frente para eu mesmo. Estava me olhando. A corda distendera-se um pouco e o corpo deslizava. Era como se eu, com as minhas próprias mãos, me apoiasse no chão. Passaram-se 6 dias. Todas as cenas mais degradantes que um ser humano pode sentir, eu suportei. Desculpe-me por não detalhar mais, pois tudo me volta à mente agora. Mas, não se preocupe. Eu me preparei. Eu me fortaleci. Fui orientado para esse depoimento e estou amparado por muitos amigos. De repente, eu não me encontrava mais naquela casa. Estava entre multidão terrível, loucos. E eu trazia uma corda atada ao pescoço. Arrastando. Tinha o pescoço inchado, os olhos esbugalhados, asfixia interminável. Eu não podia respirar nem falar. Pensava. Eu estou no inferno. As minhas roupas eram semelhantes às daquele cadáver que fora obrigado a ver durante 6 dias. Passei os maiores sofrimentos. Fui banido. Não via a luz do sol e nem sabia onde me encontrava. E sempre trazendo aquela corda no pescoço, que eu não conseguia tirar. As mãos estavam livres, mas não conseguia, por maior esforço que fizesse, tirar aquela corda do pescoço. Dizem que nos acostumamos à dor. Mas isso não aconteceu comigo. Cada vez mais aquela corda apertava e cada vez mais eu sentia falta de ar. Passei 15 anos nesse sofrimento. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Sempre a mesma cena. Sempre. Você não dormia? Não. Nunca. Eu não sabia quando era dia ou era noite. O tempo era sempre o mesmo. Escuro e desesperador. Eu não podia falar. Urrava. Como pode um espírito cair em uma situação tão degradante? Após esses 15 anos, um dia, alguém pegou minha mão. Eu não sabia mais quem era, qual o meu nome, o que tinha acontecido. Mas alguém me segurou a mão e me levou para dentro de um carro, como se fosse puxado por animais. Fomos 5 ou 6 dentro desse carro, a um local onde pela primeira vez, desde longo tempo, no meio da estrada, os meus olhos ficaram doendo por causa da claridade do sol. Eu quis gritar. Gritar por aquele sol. Mas, da minha garganta só saíram urros. Fui levado a um hospital e durante 5 anos estive em tratamento, quando os espíritos amigos, de tudo fizeram para que eu conseguisse desatar o nó. Mas não havia corda. Era somente o efeito dela que você sentia, não? Agora eu sei que era assim. Quer dizer que você ainda por 5 anos sentiu a corda lhe tirando o ar? Sim. Só que de maneira mais suave. Eu vi a corda. Os amigos me diziam, Eládio, você não tem mais a corda em seu pescoço. Então eu pegava no pescoço, e realmente não existia a corda. Mas quando eles saíam, voltava tudo, e eu continuava a ver e a sentir a corda. Passei por regressão de memória. Lembrei o meu nome e revi a minha última existência. Fiz terapia intensiva. Deram-me telas para que eu voltasse a pintar, mas durante os 5 anos nesse hospital de isolamento, eu sempre vi a corda em meu pescoço. Lesei meu perispírito. As células do meu pescoço ficaram danificadas. A corda deixou uma cicatriz profunda, para que eu não pudesse esquecer o meu ato impensado. Em alguns momentos naquele hospital, eu sentia que podia ter uma esperança de voltar à vida. Em outros, eu caía em depressão profunda. Quando isso acontecia, era como se a minha mente voltasse no tempo, e eu sentia todo o peso do corpo despencando sobre a corda. Agora faço parte do trabalho de enfermagem e auxilio alguns irmãos que passaram por essa minha prova. Sei que em breve deverei encarnar. Terei problemas vinculados à garganta, à faringe, problemas asmáticos, e talvez tenha que passar pela prova do abandono, da solidão, para testar a minha resistência. Agora eu estou me sentindo aliviado e gostaria de ficar ao seu dispor para suas perguntas e dúvidas. Eu quero lhe dizer, Eládio, que agradeço muito seu depoimento, e que não vou fazer indagações sobre a sua dor.
Gostaria muito que você soubesse que durante nosso minuto dedicado aos suicidas, vou lembrar de você com muito carinho. Amigo. Posso lhe chamar assim? Que minuto longo! Eu vou lhe contar o que acontece nesse minuto nos hospitais onde se recolhem os suicidas. Quando se aproxima o horário da reunião da terça e da sexta, soa um alarme em todas as enfermarias. Naquelas em que os suicidas ficam juntos, e em outras que são isolados em câmaras acolchoadas, devido à vibração prejudicial aos demais. Então, amigo, naquela hora, é como se estivéssemos famintos, muito famintos, e alguém chegasse e nos dissesse: meus irmãos, tomem a comida. Comam e se saciem. É o minuto mais esperado por todos. Todos, sem exceção de nenhum. Soa uma campainha e uma luz se acende. Então um painel grande. Desculpe. Mas é muito emocionante ter que narrar isto. Mas, você precisa saber. E aquele painel luminoso, no momento em que você fala aquelas palavras, elas aparecem luminosas em cada enfermaria, e desse painel saem verdadeiras gotas de luz que encharcam nosso perispírito, provocando o alívio de que tanto somos carentes. É um momento sublime para o suicida. Amigo, muitos se recuperam de crises, inclusive eu, pela ternura daquele momento. É muito bom saber que somos lembrados. Eu os tenho visto comentar uns com os outros: será que o meu nome está no caderno? Vão lá, por favor. Levem o meu nome para que orem por mim. Mas nós sempre respondemos: os nomes de todos vocês estão no caderno. Todos vocês recebem igualmente, porque o minuto é para todos os suicidas, mesmo aqueles cujos nomes perderam-se na lembrança dos amigos e na poeira do tempo. Antes das reuniões de desobsessão nós dedicamos um minuto de prece para os suicidas. Ainda não sei a data precisa quando encarnarei. Mas tenho um consolo desde já. Os amigos espirituais me disseram que eu vou nascer em um lar espírita, e que essa doutrina vai ajudar-me a superar as minhas crises existenciais. Agradeço a oportunidade e espero que o meu depoimento sirva como alerta a velhos e jovens que leiam o seu livro, e que agasalhem tendências ao suicídio. Que todos venham a saber que ele é a maior infração à lei de Deus. Aquela em que nós, suicidas, sentimos o peso da sua mão, visto que somos infratores. Deus é perfeito, é justiça e misericórdia, e nós não temos o direito de fugir de suas leis, que às vezes, tão mal interpretamos. Na hora em que nos reconhecemos suicidas, nos sentimos órfãos de Deus. Sentimos-nos como renegados. Contudo, Deus dá sempre novas oportunidades, porque sabe que somos egoístas, e ainda não compreendemos a sua paternidade para conosco. Achamos que somos por Ele abandonados. Mas agora, amigo, entendo perfeitamente o que é o amor de Deus, o perdão e a reparação da falta cometida. Espero que o Pai nos ampare, e agradeço sinceramente a paciência de vocês para com o meu desabafo. Por mim sinto que cresci, pois fui útil nesse seu trabalho. Até um dia, amigo. Deus nos abençoe sempre. Após o depoimento de Eládio, o médium, através de desdobramento, foi levado a um hospital de atendimento a suicidas por enforcamento, para observação perispiritual. Vejamos a narrativa. Estamos em um hospital. Acho que vou ficar especialista em hospitais. Comigo 2 amigos, e estamos nos deslocando em um corredor muito comprido. Um dos companheiros é o médico que sempre me acompanha e que descreve os fatos que sou levado a presenciar. O outro é o nosso amigo Richard. De um lado do hospital, observo espíritos que possuem a cabeça quase separada do corpo. O pescoço é alongado e fino, assim como se houvesse um garrote provocando um estrangulamento ao meio, motivando grande sufocação. Do outro lado da enfermaria, outros espíritos que já ultrapassaram esse estágio de deformação, pois são mais antigos aqui, apresentando, no entanto, estigmas variados que lhes acusam o mesmo gênero de suicídio.
Alguns apresentam acentuado aumento na tireoide. Outros, com aquela doença em que os olhos crescem no sentido exterior, ficando quase assaltadas órbitas, avermelhados e espantados. Outros ainda, são deficientes da fala, da audição ou da visão. Eu falo com eles e eles fazem sinais com as mãos, como a querer expressar sua mudez ou surdez. Richard explica-me que todos foram suicidas por enforcamento. Ele pergunta se você deseja saber como é feito o tratamento dessa deformidade perispiritual, já que em alguns casos, a cabeça encontra-se quase separada do corpo. Gostaria sim. Ele começa a descrever perguntando qual seria a sensação que você sentiria se torcesse o pescoço de uma galinha até separar. Pede que você pense nessa comparação. No suicídio, a corda aperta por um tempo mais elástico e uma altura bem maior. Existe quase uma separação da estrutura espinhal. Contudo, isso não se concretiza a nível perispiritual. Existe um estiramento, como se a espinha fosse elástica. Daí a observação que fiz, comparando o pescoço a uma bexiga esticada, sem, no entanto, ocorrer a ruptura. Para o tratamento, ele chama a atenção para um aparelho muito semelhante a uma máquina de raio-x do tórax. Ele vai fazer uma demonstração. O espírito já se encontra na maca e ele vai começar o manuseio do aparelho. Coloca o instrumento no sentido do pescoço afetado, mirando no ponto onde existe o estrangulamento. O aparelho emite um raio parecido com o laser. O tratamento, elucida, é um pouco parecido com a radioterapia ou cobaltoterapia, aplicados em células cancerosas. As células danificadas são tratadas por esse processo aqui observado, notadamente os neurônios e as partes mais finas que compõem os tecidos, camada por camada. Os raios penetram em cada camada, normalizando o tecido perispiritual que não foi destruído, ou seja, apenas danificado, machucado, elastecido. Aqui ocorre o mesmo quando uma pancada gera um hematoma no corpo físico. O tratamento é centralizado no sentido de dissolver o coágulo, fazendo o sangue circular normalmente. Pergunta se você tem dúvidas. Só tenho. Mas quanto à recuperação dos tecidos perispirituais não. Mas, sobre o alongamento do pescoço, como ele volta ao normal? Não é necessário uma recomposição, pois não rompeu a estrutura óssea. Apenas marcou. Os técnicos não interferem. Apenas neutralizam o alongamento. Surgirão para o suicida as consequências decorrentes da intensidade das lesões que ele causou a si próprio. Estas podem aflorar sob a forma de bico de papagaio até asma em sua persistência aguda. São frutos que devem ser colhidos, diz ele. E quanto aos fluidos? A obtenção, o manuseio, como é feito? O laboratório possui um material de recolher, estocar e combinar segundo as fórmulas químicas conhecidas pelos técnicos. Para nós, espíritos, isso não constitui dificuldade. Vamos aos locais de coleta, os estocamos em tubos de ensaio e operamos com eles, como o químico opera com as substâncias químicas entre vocês. Para fluidificar a água nas reuniões espíritas tornando-a medicamentosa, apenas introduzimos o fluido entre as moléculas da mesma, a temperatura ambiente, ou seja, no estado líquido, onde a força de coesão dessas moléculas é mais ou menos igual à força de repulsão, facilitando o ingresso de um maior volume fluídico e uma melhor disseminação também fluídica, tornando-a saturada e vitalizada. Poderia nos fornecer uma ideia mais clara quanto à obtenção e manipulação desses fluidos? A natureza é um verdadeiro laboratório. Pense assim, a molécula da água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Utilizando um voltâmetro, podemos decompor ou separar a água nos 2 elementos citados, ou seja, hidrogênio para um lado e oxigênio para o outro. O fluido cósmico unido ao fluido vital pode ser comparado à água. Os técnicos separam o fluido vital do fluido cósmico,
como os químicos separam os elementos das misturas. Recolhem também substâncias dos vegetais e modificam com o poder mental de que são dotados as características de uma infinidade de fluidos existentes na natureza. Ele não tem condições, segundo ele, de se estender mais sobre a intimidade do fluido universal, por desconhecer os detalhes como Deus o criou. Quando Deus cria um planeta qualquer, já existia anteriormente naquele espaço o fluido cósmico universal, que modificado, passa a ser próprio e particular daquele planeta. A diversidade de variações e formas de cada vegetal e animal, já existe em germe nesse fluido. Cada elemento químico, tudo um tratado de física, química, biologia e demais ciências com suas leis, podem ser materializados mediante a atuação dos espíritos superiores, operando neste fluido com o poder do pensamento com o concurso do tempo e da inteligência. Capítulo 44. Degradação da forma. Vampirismo. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos seus sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos, bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das âncores, e sugar-lhes a substância vital. André Luiz. Missionários da Luz. Capítulo 4. Pags. 36 e 40. Degradação da forma. Vampirismo. A história do vampirismo sobre a Terra teve seus capítulos iniciais com os primeiros habitantes, intensificando-se até os nossos dias, com o brilhantismo raro e digno da grande parcela de invigilância e desregramento que graça entre nós, os fornecedores do combustível para tal incêndio. No entanto, microscópica parcela da população terrestre conhece a atuação vampiresca e os prejuízos dela decorrentes, podendo precaver-se desse intercâmbio, evitando a drenagem de fluido vital de um plano para outro. Essa despudorada intimidade é embasada no aviltamento das funções básicas e necessidades dos encarnados, tais como alimentação e sexo. Consideramos vampiro a entidade encarnada ou desencarnada que parasita ocasionalmente, acidentalmente ou temporariamente a uma outra entidade, encarnada ou desencarnada. O termo acima empregado, temporariamente, refere-se ao espaço de tempo, em ação continuada, enquanto perdura o ato parasitário do vampiro ou vampiros, visto que não existe um vampirismo permanente. Ele pode ser permanente enquanto durar, o que o torna em última instância, temporário. Podemos considerar o vampirismo sob 4 aspectos fundamentais de parasitose: de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Em se tratando de vampirismo, não existe simbiose, pelo simples fato de sempre haver prejuízo real para os envolvidos, o que caracteriza a ausência de benefícios reais, para a evolução espiritual de quem lhe partilha a ação. Mesmo que, sob certo ângulo distorcido, o parasita se reconheça beneficiado, a sua simples condição de dependência, por si só, retrata a sua indigência espiritual. Os vampiros desencarnados buscam entre os encarnados, o tônus vital, a essência ou vapores alcoólicos, as emanações carnívoras das mesas fartas, os prazeres sexuais, a alucinação das drogas e demais excessos afins. Os encarnados vampirizam igualmente os seus, na caça de satisfações, benefícios e bens materiais que lhes satisfaçam as tolas vaidades. Estas custam ao doador, muitas vezes, um desperdício de fluido vital pelo esforço na obtenção e, ou por desgaste emocional, gerado pela pressão psicológica, emocional ou física do solicitante. É vampiro,
O filho que exige horas extras de trabalho do pai para custear a ociosidade. É também vampiro a esposa que onera o marido pela exigência de joias e balangandãs, que para satisfazê-la, martiriza-se em excesso de trabalho. Igualmente é vampiro o gigoló que explora a amante, não apenas sexualmente, mas forçando-o a garantir-lhe o sustento e os vícios. Frequentemente esse tipo de vampiro é vampirizado por outros desencarnados, caracterizando um vampirismo de vampiro para vampiro. Entretanto, nosso estudo restringe-se apenas aos efeitos que o vampirismo pode produzir no perispírito, e sobre isso, concentraremos nossos esforços. O tônus vital. O sangue para o encarnado representa o combustível que movimenta e vitaliza sua existência. Além de captar o magnetismo que dinamiza o perispírito, transportar alimento celular, o oxigênio para as unidades básicas do corpo, o gás carbônico para os pulmões, enzimas, hormônios, elementos de defesa, linfa. Constitui-se no elemento que contém o tônus vital, ou seja, os fluidos que energizam e vitalizam células materiais e perispirituais. Os encarnados que se degradam nos vícios abusivos, tais como o sexo, as drogas, a glutonaria, o tabagismo e outros, tornando-se deles escravos, atravessam a existência física a encharcarem-se de fluidos grosseiros, condicionando-se às exigências e atendimentos de tais apetites. Tornam-se assim, carentes de energias mais sutis, de vez que seus perispíritos se acostumam a fluidos pesados e grosseiros, únicos a lhes satisfazerem a materialidade quase palpável. São ainda brutalizados, instintos sobrepondo-se à razão. Adentram no túmulo, na mesma dependência em que sempre viveram, pois a satisfação dos desejos são exigências da alma e não do corpo, no que são atraídos magneticamente para as zonas específicas da erraticidade, onde se comprazem uns com os outros, como se encarnados fossem. É o vampirismo entre desencarnados. Com a mente refletindo incessantemente seus desejos, resquícios da vida física, criam mentalmente essas zonas de difícil acesso e de perigosa estadia, para quem se aproxime sem as devidas reservas adquiridas pela sublimação e pela renúncia. Nessas regiões, os espíritos em viciação sexual se buscam e se locupletam, o mesmo acontecendo com as drogas, a glutonaria e a todo o baixo procedimento que se possa observar entre os encarnados. No entanto, as sensações vividas pela satisfação de um vício qualquer, a nível de desencarnado, não possuem a intensidade por ele almejada, por ser o perispírito constituído de matéria sutil, funcionando como atenuante, desacelerador ou inibidor na intensidade do grau de prazer a ser obtido. O desencarnado sente-se na condição de um viciado dependente, acostumado a certa dosagem para a obtenção de um nível de prazer, agora sem sua overdose, mas com fração ínfima que não lhe transporta ao estágio desejado. Nessa condição de faminto de vitalidade, semelhantes aos viciados em cocaína ou morfina, obcecado pelo tônus vital que perdeu e que floresce no sangue humano dos encarnados, busca encarnados afins para vampirizá-los, de outra feita, aproveitar-se na busca dessa vitalidade, de recém-desencarnados desprotegidos, que ainda portem resquícios de fluidos vitais, de suicidas, chegando mesmo a inspirar contendas que se generalizem em derramamento de sangue para beneficiar-se. Como o tônus vital deixa o vampiro momentaneamente humanizado, favorecendo a que as sensações e prazeres tenham um clímax agudo e aproximado ao que sentia quando encarnado, dele se torna dependente, escravizando e escravizando-se. Dessa maneira, os espíritos fomentam as guerras, os homicídios, os suicídios, as agressões físicas e morais, as torturas e todo procedimento onde o sangue possa ser o preço pago pela invigilância no acolhimento das ideias que elegem o ferir como solução para o cicatrizar. E se não encontra o sangue humano, portador do tônus vital mais refinado, não se inibem em buscá-lo entre animais abatidos,
invadindo os matadouros em bandos famélicos, atirando-se sobre as vísceras sanguinolentas quais sedentos frente à água cristalina. Pobre humanidade! Fornece a matéria-prima para os vampiros, e estes, sentindo-os e vitalizados, contra ela investem, induzindo-a a partilhar do aviltamento das paixões desregradas, no que se debilita física e moralmente. Põe a arma na mão de quem lhe deseja apunhalar. Já tivemos oportunidade de conversar com vampiros em reuniões mediúnicas. Certa feita, quando estávamos nos preparando para uma reunião de desobsessão, uma mulher nos procurou aflita, pois seu marido tentara o suicídio com um tiro na cabeça. O fato se passara naquela tarde. A mesma foi atendida através de passes, aconselhamento, e no apoio moral que devemos uns aos outros em instantes tais. Seguimos então para a reunião, que revestiu-se de caráter emergencial visando a beneficiar o irmão que atentara contra a própria vida. A mulher, ali fora enviada pelos dirigentes da casa, para que atendêssemos a seu companheiro, viciado em drogas como viemos a saber, e obsidiado por vampiros. Através de desdobramento de um dos médiuns ao hospital onde se hospedava o paciente, tomamos conhecimento da presença de 3 espíritos que aguardavam seu desenlace, para se viciá-lo, sugando-lhe os fluidos vitais. A conversa com os 3, pois que foram trazidos à reunião, girou em torno desse ponto, que se constituem monoideias para tais entidades. Quero sangue. Preciso de sangue. Disse-me um deles, cuja deformação perispiritual o tornava de aspecto animalesco. Ele me dará as energias que eu preciso. Quero voltar. A qualquer instante ele passará para o nosso lado e nós vamos sugar suas energias, disse-me outro. A conversa foi rápida, pois como se sabe, os vampiros aproveitam a proximidade com o médium para dele obter energias. Após 1 minuto de conversação, o tempo em que os vampiros estiveram com os médiuns, estes se mostraram cansados, desvitalizados, sentindo um vazio no estômago, no que foram atendidos com passes para repor suas energias. Certa feita, conversado com vampiros que assediavam um viciado em alcoólicos, fiz a seguinte pergunta: meu irmão, havendo aí no mundo que você habita, bebidas, cigarros, drogas, por que a necessidade tão urgente em subjugar esse pobre viciado? Tem, mas não é a mesma coisa. É tudo mais fraco. Eu gosto é de coisa forte. Além do mais ele me chama pelo pensamento e eu sempre atendo aos seus apelos. Com isso não estamos querendo dizer que todo viciado seja um vampirizado. Existem almas boníssimas, que são recepcionadas no mundo dos espíritos por ocasião do desencarne, e que levam em seus perispíritos as marcas do fumo e do álcool. Einstein tinha o vício de fumar cachimbo, no que era controlado pela sua esposa, não muito severa em sua vigilância. Todas as vezes que ela o surpreendia com o cachimbo à boca, indagava com ares de rigor: Albert, quantos cachimbos você já fumou hoje? Era a sua invariável resposta. Ocorre que ele só tinha um cachimbo realmente, mas o utilizava não apenas uma vez por dia, porém, sempre que ela se afastava para outros afazeres. Transcrevemos aqui as observações dos médiuns em desdobramento, feitas ambientes terrenos, acompanhados dos mentores e instrutores que nos orientam em estudos, com a finalidade de observarmos o vampirismo como fator degradante para o perispírito, modificando-lhe as formas pela viciação mental. Primeira visita. Ainda não estou desdobrada, mas capto telepaticamente uma mensagem dos nossos amigos, dizendo que hoje não iremos nos deslocar às colônias espirituais do espaço, mas que visitaremos ambientes terrenos com fato material para estudo. Iremos a locais onde o exercício sexual desregrado é praticado, para observação do vampirismo. O instrutor explica que fomos preparados para essa tarefa durante o sono,
ocasião em que nos exercitamos na capacidade de suportar e descrever o que vamos presenciar. O alerta é para manter firme atenção e vigilância, a fim de afastarmos qualquer possibilidade de sintonia entre os nossos pensamentos e o pensamento dos vampiros, posto que ainda não temos condições de neutralizar as vibrações por eles emitidas. Saí. Foi como se eu desse um grande pulo. Não saberia explicar, mas tudo se passou como um salto a grande altura. Encontro-me em movimentada rua, aqui em Fortaleza. Vou procurar identificar o nome da rua. É a Rua 24 de Maio. O som está altíssimo aqui neste bar. À sua frente um arvoredo. Desenhada na parede, uma onça. Estou vestida com uma espécie de avental feito de material semelhante ao couro, e em minha cabeça o instrutor colocou um capacete, cuja finalidade é impedir que vibrações prejudiciais me atinjam. Observo com rigor o ambiente. O odor é insuportável. Noto a presença de homens e mulheres encanados, uns bebendo, outros fumando. Alguns fazem gestos obscenos, agarrando-se às mulheres. Na porta do bar, 2 sentinelas para nos defender de qualquer embaraço caso seja necessário. São nossos amigos, diz Bernardes. O instrutor enfatiza que não será preciso narrar todas as cenas, mas apenas aquelas que possam servir como objeto de estudo. Chama a minha atenção um senhor encanado, que se encontra muito alcoizado e debruçado sobre o balcão. Em suas costas, 4 espíritos aparentando estado de embriaguez. Bernardes solicita minha atenção sobre o perispírito desse senhor a que me referi. O seu corpo exala uma fumaça semelhante a um vapor, que é aspirada profundamente pelas 4 entidades que o cercam. Noto que uma delas, quando aspirou o vapor alcoólico, cambaleou, como se estivesse embriagada. Esse vapor, de cheiro fortíssimo de álcool, é pegajoso. O estômago e os intestinos desse senhor encontram-se carregados dele, e seu fígado parece atacado por micróbios que o instrutor diz chamar-se larvas. Um desses 4 espíritos, o que julga estar mais lúcido, coloca a mão sobre a cabeça do encanado e parece sentir certo prazer nessa atitude. Por quê? Pergunto ao instrutor. Ele me pede para observar a mão do espírito. Vejo então que nas pontas dos seus dedos existem ventosas que se grudam à cabeça de sua vítima parecendo anestesiá-la. Continua a observar o perispírito do senhor alcoizado, centralizando a visão em sua área sexual. O local parece habitado por centenas de mosquitos, larvas. Um espírito encontra-se acoplado exatamente à sua zona sexual. Isso é muito desagradável de observar. O acoplamento é tão perfeito que existe uma interpenetração de corpos. Será? Não sei como me expressar diante de tal cena. Esse espírito faz gestos horríveis. Adentramos mais o interior do bar. Percorro um corredor à esquerda, onde noto pequenos cubículos. O odor continua massacrante. Surge uma mulher encarnada e se abraça a um senhor, carregando-o e apoiando a seu ombro, desaparecendo em um desses cubículos. Meu Deus! Eu tenho que descrever isto. Pois que seja. O quarto está às escuras. Apenas frágil luminosidade amarela o ambiente. Não sei como é que pode, mas além dos 4 espíritos que acompanharam o casal, existe uma verdadeira multidão de desencanados dentro do quarto. Alguns se acoplam à mulher, outros ao homem, e ainda outros ficam ansiosos, aguardando a oportunidade. Os pensamentos são horríveis. Como você distingue os pensamentos? Por imagens junto às suas cabeças e por captação telepática, apesar do capacete que estou usando. Bernardes esclarece que eles não estão nos vendo, e que o capacete que me protege das vibrações nocivas não me impede de perceber ou captar o teor dos pensamentos e as intenções dos infelizes. As cenas mentais deles são chocantes. Órgãos genitais masculinos, femininos, atos sexuais pervertidos. Eles gritam, dizem palavras grosseiras.
Parecem loucos. Atiram-se sobre o casal como feras famintas, como a devorar o homem e a mulher. Agridem-se na disputa pela proximidade física do casal e retiram com movimentos bruscos aqueles que parecem ter atingido o orgasmo, para lhes assumir os lugares, temerosos que o casal se separe. Agora vamos sair desse quarto. Graças a Deus, digo ao instrutor. Volto agora a observar aquele espírito com ventosas nos dedos. À altura do plexo solar existe uma substância enegrecida e pegajosa, com a qual ele se manta as suas vítimas. Quando ele se prende às costas de alguém, coloca-lhe a mão sobre a cabeça e começa a roubar as energias vitais, deixando a sensação de aniquilamento em quem lhe padece a constrição. O instrutor vai afastá-lo da nova vítima para que possamos observá-lo melhor. Põe a mão sobre a sua cabeça, e ele, sentindo uma espécie de choque, afasta-se algo surpreso. Seu aspecto é pavoroso. Apenas a forma é humana, mas predominam em sua anatomia toda sorte de deformações. O crânio é todo disforme e cheio de calombos. Não apresenta dentes e possui uma língua enorme que utiliza para sorver as emanações de comidas e bebidas. Ele coloca essa grande língua no copo e extrai os vapores alcoólicos. Está entrando no bar um rapaz de aproximadamente 35 anos. Não está muito bêbado. Esse vampiro então, já se adiantou para colocar a mão sobre a sua cabeça. O procedimento é o mesmo. Ele posta-se atrás do rapaz e através dessa cola negra que existe em seu plexo solar, gruda-se a ele como um sanguessuga, absorvendo-lhe a vitalidade. Interessante é que ele neutraliza a ação defensiva do rapaz, que se deixa desvitalizar, sem esboçar uma reação de defesa. Da sua mão sai uma substância tóxica negra, que funciona como anestesiante, inibindo as reações musculares, como se a substância, ao impregnar os centros de comando cerebrais, bloqueasse as ordens destes aos músculos, ficando o jovem à mercê do parasita. Explica Bernardes, que ele pode causar diversos problemas físicos, que vão desde a intoxicação gastrointestinal até uma parada cardíaca, se a sua atuação for demorada. Notou que o rapaz ao tomar um copo de cerveja não está se sentindo bem. Parece querer vomitar. Fico um pouco apreensiva por causa dele, mas o instrutor diz que não pode interferir na ação do vampiro, porque o jovem veio a esse bar fazendo uso do seu livre-arbítrio. Apenas uma das sentinelas dá leve choque no vampiro, para que ele se afaste um pouco. Nosso amigo diz, esse que estamos observando é um verdadeiro vampiro. Tanto suga as energias vitais como sorve bebidas, emanações de alimentos, energias sexuais, tudo. No entanto, é um espírito sofredor que precisa de ajuda muito mais que suas vítimas. Esse tipo de espírito geralmente não comparece às reuniões mediúnicas para comunicação. Caso se apresente, é rapidamente retirado de junto ao médium, para não usurpar as suas energias vitais. O instrutor comenta que as mulheres desse ambiente são manipuladas por esses vampiros. Vamos observar uma dessas irmãs prostitutas. A mulher que estamos examinando é um pouco gorda. Ao redor dela, 5 espíritos parecem segui-la constantemente, como se fossem íntimos companheiros. Acima de sua cabeça, projeções mentais do seu pensamento revelam cenas de sexo. Na região sexual, existe um outro espírito acoplado em justaposição perfeita. É também uma mulher. Uma parece viver a vida da outra. O aspecto desse vampiro é pavoroso. Parece com aquelas figuras de bruxas das histórias infantis. Seu nariz é longo e cheio de verrugas e sua vagina possui deformações que se assemelham a garras. Bernardes diz que ela, por viciação mental em prolongados anos, mentalizando cenas de sexo, procurando reter o clímax do orgasmo em situação permanente, desenvolveu inconscientemente aquelas espécies de garras em seus órgãos genitais. Esse vampiro provoca na sua hóspede verdadeiras sensações de loucura. Quando ela não consegue um parceiro,
Masturba-se demoradamente, transmitindo ao vampiro sensações de prazer. Esse descontrole emocional, provocado pelo uso descontrolado do sexo, deixa seus nervos em frangalhos. Os ovários, trompas e a vagina de encanada estão infestados de larvas e de bacilos psíquicos, alimentados pela tortura sexual. Precisamos nos afastar para refazimento, diz o instrutor. Segunda visita. Estamos nos deslocando pelo ar, e noto que estou próximo à Avenida X. Chegamos a um prédio, em cujo apartamento que adentramos só residem rapazes. São viciados, adverte o instrutor. Eles vão utilizar drogas injetáveis. Observo também a presença de 4 espíritos que a tudo espreitam ansiosos. O aspecto desses invasores é muito desagradável. Possuem cabelos em desalinho, ouriçados, e seus braços portam perfurações e manchas violáceas. Seus olhos são meio vidrados e avermelhados, e estão bastante atentos aos gestos dos encarnados que preparam as drogas, introduzindo-as em seringas. Quando o encarnado estica o braço para captar a veia, o desencarnado imita, como se sobrepondo braço sobre braço, viesse a receber a dose. As reações são as mesmas. Ambos reagem em ações idênticas, como se para eles o tempo tivesse parado pela ação da droga, que imprimiu ao cérebro um estado mórbido em ambos. À proporção que os encarnados aplicam a droga em si mesmos, os outros espíritos procedem igualmente, como se houvesse uma transfusão de efeitos do corpo dos encarnados para os desencarnados. Esses 4 rapazes são homossexuais. E agora, imagine, estão fazendo sexo uns com os outros, ocasião em que os vampiros se mantam a eles, participando de todos os lances do ato sexual. Entre os vampiros existe uma mulher. Quando ela se manta a um dos rapazes que está fazendo um papel de homossexual passivo, este passa a sentir sensações de prazer, como se realmente fosse uma mulher. O seu psiquismo parece ter sido absorvido ou dominado pelo psiquismo do vampiro, que se compraz com o seu ato. Percebo aqui o mesmo fenômeno da imantação perispiritual através da zona sexual. É como se um fosse um apêndice do outro. Chifopagos. O instrutor comenta que eles respiram o mesmo clima psíquico, permutando sensações em intercâmbio prejudicial a ambos. Esses vampiros dominam esses rapazes, que lhes favorecem o prazer da droga e do sexo aviltado. Viemos aqui, adverte o instrutor, para estudar o efeito das drogas sobre o perispírito, que neste caso, alia-se ao vampirismo sexual, provocando alienações e deformações perispirituais, tanto nos encarnados quanto nos desencarnados. Vamos nos retirar. Jesus os inspire a mudar de vida. Terceira visita. Fui deslocada para uma espécie de motel, próximo à praça da estação, e estamos aguardando ainda não sei o que. Agora percebo a chegada de um casal e o instrutor diz ser esta dupla, o motivo da espera. A mulher parece temerosa de ser reconhecida. Eles penetram no motel, e o homem diz para o garçom, o de sempre. O mesmo de sempre a que lhe se refere ao quarto, a bebida e a droga que ingerem. Essa mulher é casada e pratica o adultério, informa o instrutor. Quando eles penetram no quarto, uma verdadeira multidão de vampiros aplaude, grita, esfrega as mãos. Outros fazem gestos obscenos, agarram-se à mulher apalpando-a. E uma cena brutal. O casal ainda não se despiu. Passo a observar os vampiros. Eles estão despidos, e muitos já perderam a forma. Na zona do sexo de alguns, já não se distingue se foram homens ou mulheres. Tanto abusaram do sexo, tanto mentalizaram cenas degradantes, que terminaram por lesar seus perispíritos. No ambiente do quarto, vejo centenas de insetos, larvas, parecidos com pequeninas minhocas escuras. Após tomar a droga e a bebida, no que são acompanhados pelos vampiros, o casal está fazendo sexo. Não sei como descrever o que vejo.
Esses vampiros se lançam sobre o casal como urubus. Prendem-se ao homem, outros à mulher, gritam, mordem, são como loucos, empilhando-se sobre o casal, sem que este note a intensidade do intercâmbio. O casal agora está como morto. Ambos parados, enquanto os vampiros aguardam em expectativa ansiosa. Fazem gestos nervosos, esgares, trejeitos e observam. Sabem que o casal logo mais pedirá o de sempre novamente, e mais uma vez as mesmas cenas se repetirão, propiciando a eles as mesmas sensações que julgam vitais, mas que apenas os escravizam e os tornam feios, disformes, infelizes. Vamos sair. O instrutor diz que já observamos o suficiente para termos uma ideia clara sobre o vampirismo sexual. Assim é o vampirismo. Fator de degradação da forma perispiritual, que se subordina à ação mental viciada e dominadora, imprimindo nos tecidos sutis da alma, as distorções e flagelos de que é portador. Conta-nos Filomeno de Miranda, em seu livro Painéis da Obsessão, a atuação de vampiros desencarnados, já apresentando a forma de lobos, que foram trazidos por obsessores, para sugar as últimas reservas de fluido vital de um desencarnante, a quem queriam trucidar. Esses vampiros, atados a cordas pelo pescoço, atiraram-se sobre o moribundo e passaram a sugar-lhe as energias da pasta sanguinolenta oriunda das hemoptises, sentindo-se embriagados na volúpia do gesto macabro, e somente à custa de açoites abandonaram o repasto cadaverizado. Em outro livro do mesmo autor, Nos Bastidores da Obsessão, é narrado o caso de José Marcondes Effendi, que em encarnação passada, fora mulher adúltera, onde em parceria com o seu amante, assassinara o marido, simulando um assalto. O assassinado, após longos anos enlouquecido pelo ódio, a descobre, agora como Marcondes, jovem de 10 anos de idade, a quem se liga por antipatia inexplicável. Sob rigorosa observação de seus passos, um dia, ao desdobrar-se durante o sono, Marcondes deixa transparecer em seu perispírito os traços fisionômicos da mulher odiada, revelando a sua verdadeira identidade para o seu inimigo. O terrível obsessor liga-se então a espíritos trevosos, que o aconselhem a uma vingança de longo curso, para saborear o sofrimento da vítima. Detectadas as tendências antigas da mulher, agora rapaz, voltadas para o desregramento sexual, os obsessores iniciaram hipnose profunda, perturbando-lhe os centros genésicos, modificando-lhe a libido em sentido oposto, o que lhe imprimiu desejos típicos de homossexuais. O obsessor, imantando-se ao perispírito de sua vítima, experimentando as sensações que lhe eram agradáveis, criou um condicionamento em que os interesses de ambos passaram a ser comuns. Assim relata o obsessor o seu proceder: tão fortemente me liguei à sua vida, que o ódio se converteu em estímulo de gozo, e mantendo-nos em processo de vampirização em que me locupleto e através do qual a destruo, atirando-a cada vez mais em charco vil, até que o suicídio seja a sua única solução. É portanto o vampirismo, de uso generalizado e desconhecido por largas parcelas da população, tido como fantasia ou ficção criada por mentes adoradoras do fantástico e do sobrenatural, o que lhe alarga o império no reino dos invigilantes. Todavia, apesar do alarido peculiar do mal, o bem avança silencioso e ininterrupto, empunhando a única arma que aprendeu a manejar, cujo golpe indolor, mas certeiro, provoca verdadeiras fissuras nas legiões da treva densa. A estranha, para alguns, e poderosa arma chamada amor. Capítulo 45. Degradação da forma. O penotismo. A sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se, espontânea,
Para frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Sinistra expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente, naquela exibição de poder, o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Libertação. André Luiz. Psicografia de Chico Xavier. Capítulo 5. Pag. 72. Degradação da forma. Hipnotismo. Fomos orientados por nossos amigos espirituais sobre a necessidade de estudo, centralizando os debates no tema das deformações e degradações perispirituais, com as quais se apresentariam certos espíritos. Deveríamos recebê-los em nossas reuniões para atendimento e aproveitar a oportunidade para escrever sobre o tema. Começamos o estudo. Como sempre, separamos o material disponível na literatura espírita e, folga para que te quero. Do que estudamos e observamos, resultaram as seguintes conclusões. 1. A mente comanda o perispírito, que é plástico, e assume com facilidade a configuração imposta por ela. 2. Quanto maior o poder criativo e de comando da mente, maior e mais variada será a transformação perispiritual. 3. A inferioridade moral do espírito pode determinar em seu perispírito, através da exteriorização mental que lhe é peculiar, aspectos animalescos tais como fisionomia equina, leonina, lupina, ofídia, simisca e outras. 4. Uma mente mais poderosa pode subjugar uma mais frágil e induzi-la por processos hipnóticos a alterar a sua forma perispiritual, degradando-a. 5. O remorso, a consciência culpada a exigir reparações dos erros perpetrados, facilita a subjugação, com consequente instalação das deformidades. 6. O grau de deformação pode ser localizado em certos órgãos, ou generalizado, apresentando-se todo o perispírito com aparência animalesca. 7. Essa deformação pode ser passageira ou demorada, podendo o espírito ficar séculos na condição degradante de animal, chegando a esquecer a sua individualidade e acostumar-se à sua animalidade por largo tempo. Será por isso que algumas pessoas acreditam na metempsicose. 8. Os casos mais agudos de degradação perispiritual são os promovidos pelas legiões trevosas, que se especializam em técnicas de hipnose, aplicando a igualmente criminosos os amargos corretivos que os anjos não se animariam a executar. 9. Na degradação perispiritual, os arquivos mentais ficam bloqueados, predominando a ideia subjugante e plasmadora, que gera e vitaliza a forma. O tratamento desses casos se faz através de cirurgias e educação mental. 10. O hipnotismo é utilizado tanto pelos bons espíritos quanto pelos ignorantes, que dele tiram o proveito que suas mentes projetam. Nas reuniões de estudo, o assunto teve continuidade com as observações e descrições dos médiuns. Os técnicos estão nos dizendo que vamos hoje a um local de difícil acesso, e que, para o bom desempenho de todos nós, devemos reforçar a vibração e ficarmos em atitude de oração sincera e espontânea. Esse clima de harmonia é necessário, porque estamos nos deslocando para uma espécie de covil, onde espíritos animalizados dominam a região, sendo necessário para o resgate que vamos efetuar, a disciplina salutar nos pensamentos, que funciona como escudo e proteção, nessas regiões desconhecidas para nós. Estou me deslocando com 3 espíritos. Um deles, eu nunca havia visto. É bem alto, forte e musculoso. Tem uma barba bastante fechada e a cabeleira longa descendo até os ombros. Ele usa uma roupa bastante incomum. É um traje montanhês, de material semelhante ao couro. Certamente é o guia, pois posiciona-se à frente, e parece ser conhecedor da região, pelo que deixa parecer. Conosco também, nosso amigo alemão e um outro jovem alourado e delgado. Vou me restringir apenas aos eventos importantes da jornada,
desprezando os pormenores. O terreno é descampado. Não se distingue vegetação alguma. É tudo muito árido. Até aqui, caminhávamos em uma estrada clara, mas, à medida que adentramos a região, o ambiente parecia escurecer, como se de repente a noite fosse se abatendo sobre nós. Os espíritos me colocaram no meio